noite, meninas! Sejam super bem-vindas a mais uma aula de dicas para acabar com as dores. Eu sou Keila Berg, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. Essa semana eu tô falando sobre como te ajudar a vencer as dores no corpo de uma forma simples. E o tema da aula de hoje é como ter disciplina para cuidar da saúde. Meninas, por que eu acho super importante falar desse tema hoje? Falar de disciplina. Porque o meu propósito é ajudar você a acabar com as dores. E muitas mulheres empacam nisso aí, ó, não conseguem acabar com as dores. Por quê? Porque falta a disciplina. Então eu quero te mostrar ao longo dessa jornada que acabar com a dor pode ser simples, rápido, muito mais fácil do que você está imaginando. Mas você precisa ter disciplina. Então é por isso que a gente vai falar disso aqui hoje, ok? Gente, vocês viram o jogo hoje do Brasil? Eu assisti, né, gente? Aqui em casa juntou todo mundo para poder assistir. Meu marido adora, minha filha ficou super empolgada. E tadinha, né? Ela precisa de um jogo bom, porque o primeiro jogo da Nina na Copa, ela estreou na Copa no 7-1 da Alemanha, coitada. Ela precisa reverter isso aí, né? Era petitinha, foi o primeiro jogo do Brasil. E aí hoje a gente foi assistir, a Nina nasceu, só explicando, a Nina nasceu na Copa de 2014. E aí ela nasceu num jogo da Argentina, e quando a gente teve alta e veio pra casa, foi aquele jogo da Alemanha. Ai, melhor esquecer, né? Mas eu já falei com ela, falei, você não foi pé frio da Copa. Então agora ela vibra, torce e adora. E aí a gente tava aqui assistindo ao jogo, e eu vi o Richarlison. Richarlison que fez os 2 gols contra a Sérvia, o Brasil ganhou o jogo. Olha lá, Maria Oliveira tá falando aqui, jogo maravilhoso, 2 golzinhos. O segundo gol, então, foi um golaço, não foi? Gente, até fica arrepiada. Foi um super gol do Richarlison. E o que tem de mais lindo, assim, é a história do Richarlison. Não sei se vocês já acompanharam aí, mas o Richarlison, ele jogava até, tinha um tempo que ele jogou num time aqui em Minas, no América. E o que aconteceu com o Richarlison? Ele teve uma lesão, gente, ele sofreu uma lesão há 2 meses. Imagina para um jogador, vou colocar a foto aí do Richarlison com a lesão, olha lá, coitado. Imagina para um jogador, ele falando, né, depois do jogo na entrevista, ele disse que o sonho dele era ir para a Copa, e aí ele vai e lesiona. Ele teve uma lesão de 2º grau na panturrilha. E quando a gente tem uma lesão de 2º grau, é quando a gente já tem ruptura de muitas fibras musculares, pode romper até 50% das fibras ali. Dá muita dor, perde mobilidade. Ele precisou ficar 3 semanas sem treinar. E aí, eu imagino que ele deve ter vivido assim um pesadelo. Ele deve ter pensado, poxa vida, tô na cara do gol ali para ir para a Copa, meu sonho é ir para a Copa, e me acontece isso. Imagina o desespero do Richarlison. Mas acontece que, na verdade, essas 3 semanas que ele ficou sem treinar, ele não ficou 3 semanas parado. O que ele fez? Ele dedicou em 3 semanas fazendo exercícios. O que ele ficou fazendo? Ele ficou fazendo exercícios voltados para o tratamento, gente, durante 3 semanas. E aí, na entrevista dele no final do jogo, ele fala que ele fazia os exercícios durante 3 períodos do dia, né? Ele fazia exercício de manhã, de tarde, de noite, tipo quase que o dia inteiro, né? Em 3 períodos do dia ele fazia exercício. E aí, o que aconteceu depois dessa dedicação toda? Ele foi convocado para a Copa e já estreou fazendo um golaço. 2 gols, né? O segundo foi, assim, maravilhoso. E aí, ele se esforçou tanto, né? Pensando em toda essa jornada, no desespero que ele teve ali de lesão e dor e insegurança, se vai, se não vai. Ele colocou assim, gente, cada gotinha de suor. Eu imagino o tanto que ele se dedicou, como que ele se comprometeu com isso. E ele fez isso por quê? Porque ele fala, né? O sonho dele desde criança era jogar numa Copa, era ir para a Copa. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com vocês? É a pergunta que eu quero fazer agora. O seu sonho é acabar com a dor? Quem tá aqui tá sentindo dor? O sonho é acabar com a dor?
E aí, se o seu sonho é acabar com a dor, primeira lição que o Richarlison deixou: você precisa de exercícios para acabar com a dor. Ok? Segunda lição do Richarlison: você precisa dedicar, gente. Você precisa colocar os exercícios dentro da sua rotina. Então, a partir de hoje, vamos pensar no Richarlison. Vamos usar o Richarlison como inspiração. Se o seu sonho é acabar com a dor, você tem que ter disciplina. Ok? Chegamos no tema da aula de hoje, disciplina. Viu por que é tão importante? Auxiliador, exemplo maravilhoso de como é importante o exercício e a fisioterapia orientada. Isso mesmo. Ele superou, gente. Superou e encheu a gente de alegria hoje. É claro, gente, né? Que a gente fala assim, mas a maioria das pessoas fica desanimada, diz que não tem disciplina, que não tem força de vontade para fazer os exercícios. Gente, foca no seu sonho. E aí eu dei aqui, né, o exemplo do Richarlison, mas ele é um atleta profissional. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai precisar de um trabalho tão intensivo, você não vai precisar ficar 3 períodos do seu dia fazendo exercício para tratamento, tá bom? A gente vai começar a falar agora como ter disciplina para você cuidar da sua saúde no mundo real, de pessoas normais, não estou falando de um super atleta, ok? Então, a primeira boa notícia: você não precisa fazer exatamente igual o Richarlison fez. Para acabar com a sua dor vai ser muito mais simples do que foi o processo dele. E eu te garanto que é muito mais simples do que o processo dele e é muito mais simples do que você imagina, hein? Meninas, então vamos lá. O que eu acho super importante para ter disciplina? Porque é muito fácil, né? Eu chegar aqui e falar assim, ah, gente, tem que ter disciplina, tá? Mas e daí? De onde que brota essa disciplina? O que eu posso facilitar para você ter disciplina, né? Vamos viabilizar a disciplina. É isso que eu quero fazer aqui hoje, viabilizar a disciplina. Primeira coisa, eu acho que pra você ter disciplina, você tem que ter algo que seja prático. Porque se eu falar para você ter disciplina em algo que não é prático na sua vida, na sua rotina, você não vai conseguir ter constância. Se você precisar de fazer um esforço muito grande para fazer aquilo hoje, amanhã, depois você já está cansado, você já tirou aquilo da sua rotina. Então precisa ser prático. E precisa caber na sua agenda. Porque eu sei que todo mundo tem uma agenda aí com compromisso, com um monte de afazeres. Então, se o negócio não for compatível com a sua agenda, né, for uma coisa muito fora da sua realidade, também fica muito difícil. Mas é claro que você precisa se organizar para isso, né, gente? E outra coisa, quanto mais fácil, melhor. Então, eu sou a favor, assim, de algo que você consiga fazer em qualquer lugar. Então, vamos guardar bem esses 3 conceitos. Pode anotar aí, hein? Primeiro, tem que ser simples. E aí, gente, eu tenho muito resultado bom. Por quê? Porque eu facilito o processo. Então, as pessoas que eu consigo tirar do quadro de dor é porque eu entreguei algo simples. E quando eu falo algo simples, os exercícios, o tratamento que eu proponho é com objetos que você tem aí na sua casa. Então, é cadeira, cabo de vassoura, almofada, garrafinha de água, calça legging. Tudo isso todo mundo tem. Se não tem uma almofada, tem um travesseiro. Cabo de vassoura, cabo de rodo, todo mundo tem também. Então, a gente deixa simples para estar ali do lado, ó, facinho na hora de você pegar. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho uma caixa, que é a caixa que eu sugiro para você substituir. Deixar a caixa de remédio de lado e pegar essa caixa aqui cheia de saúde. Vou mostrar para vocês minha caixa, hein? Olha só, gente. Vou colocar a cadeira aqui, porque eu incluo a cadeira nessa minha lista de objetos simples para acabar com a dor. Vou trazer aqui, ó, o cabo de vassoura. Ontem mesmo a gente usou o cabo de vassoura aqui. Aqui, ó. Ó a minha caixa. Nem é uma caixa muito grande, hein? Tá aqui, ó. Eu tenho uma toalhinha de rosto. Lembra que ontem eu falei que as nossas atitudes no dia a dia, né, o somatório do que a gente faz da nossa rotina que vai definir saúde ou não?
Adoro aqui, ó. Pega uma toalhinha, enrola ela assim, ó. Eu ponho aqui uma gominha de cabelo para ela não abrir. E quando você for ficar sentada no computador, alguma coisa assim, põe essa toalhinha aqui atrás, ó, lá no cós da calça, lá na lombar. De um jeito que fica confortável. Isso ajuda muito. Não é uma atitude simples? Qualquer um pode fazer? E já faz uma diferença. Ajuda quem tem dor na lombar, ajuda demais, tá? E para quem fica muito tempo sentado. Tem uma almofada. Ai, Keila, dá pra fazer exercício com uma almofada? Demais, gente. Aqui, ó. Mulherada fica reclamando que essa parte interna da coxa tá mole, que quadril tá doendo, que o joelho tá doendo. Ó, põe a almofada lá. Pressiona a almofada. Aí eu posso pegar aqui, ó, minhas garrafinhas de água. Aperta a almofada ativando a parte interna da coxa. E ainda aqui, ó. Ainda vou trabalhando aqui, ó. Exercício pro braço, pro ombro. Cresce bem o tronco. Então, ó, garrafinha de água, almofada. Tem também aqui que eu adoro, um rolo, que a gente pode, ó, usar para liberar tecido tenso, liberar a fáscia, ajuda na circulação, ajuda a relaxar. Tem uma toalha de banho que faz milagre na hora dos exercícios. A calça leg. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo exercício com a faixa elástica. Ah, mas eu não tenho uma faixa elástica, mas uma calça. Pega uma calça leg aqui, ó. E aí, ó, você faz aqui exercício pro ombro, ó, quem tá com o ombro rodadinho assim, ó, faz aqui, ó. Você vai sentir essa parte de trás aqui, trabalhando a abertura do seu ombro, melhorando sua postura. Então, tudo isso, gente, concordam comigo que é simples? Isso é muito simples. Ontem a gente fez com o cabo de vassoura, ó. Terminou de usar, terminou de limpar a casa aqui, ó. Já vem pra cá, trabalha o tronco, pode fazer assim, sim. Enfim, tem infinitas possibilidades. A gente só não pode dar desculpa, a gente tem que querer fazer, tem que ser o sonho lá, acabar com a dor, igual é o sonho do Richardson. Então, o que a gente faz? Você precisa ter disciplina, mas é claro que não tô falando pra você ter disciplina, eu não tô te pedindo 1 hora do seu dia. Eu tô passando aqui, ó, como que eu facilito para você ter disciplina. Então, o que eu acho que a gente pode facilitar? Escolher coisas simples. Como eu mostrei aqui para vocês, objetos simples que você pode levar para onde você estiver. Segunda coisa, movimento simples. Não vou pedir ninguém para sair pulando, dando pirueta, fazendo coisa que não dá conta de fazer, porque senão vai aumentar a dor. Então, é uma coisa tranquila que não vai te estressar na hora de fazer, mas que vai ter resultado. Porque se não tiver resultado, também não te motiva. Na hora que você começa a fazer e começa a ter resultado, aquilo te motiva. Não é? Segunda coisa, que é muito legal. Rápido. Rápido. Hoje o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. Então, se você, às vezes, você virar para a pessoa, você vai ter que fazer 1h30, 1 hora por dia, misericórdia. Mais o tempo de deslocamento, a pessoa vai querer me matar. Ela não vai, ela vai fazer aquilo 1 mês e acabou. Então, 20 minutos por dia, gente. Fala sério, 20 minutos por dia você consegue achar 20 minutos aí na sua agenda, não consegue? Com um pouquinho de boa vontade, a gente acha 20 minutos. 20 minutos para você fazer onde você tá? Você não precisa nem sair de casa, para você acabar com a sua dor? Pensa se isso é seu sonho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa de 150 minutos de exercício por dia para deixar de ser sedentário. Por semana, quer dizer. Desculpa. 150 minutos por semana. Então, 20 minutinhos por dia. Ok? E aí, a terceira coisa. Você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer qualquer hora do dia. De manhã, de tarde, de noite, com chuva, com sol. Você pode fazer com a roupa que você tá, de pijama. Você pode fazer em casa, você pode fazer no trabalho. Então, pensa bem. Pensa aí, acabar com a dor é o seu sonho? A dor tá te limitando de fazer um monte de coisa? Você precisa acabar com isso? Precisa, ok. Aí se eu disser pra você que você pode acabar com a dor sem sair de casa, usando objetos simples, tudo que você já tem aí,
fazendo isso 20 minutos por dia. Pensa bem. E no horário que for melhor para você, gente, aí ficou fácil ter disciplina. Concordam comigo? Eu não pedi para você fazer igual o Richardson, que tinha que fazer de manhã, de tarde, de noite, em algum lugar lá no centro de treinamento. Fica muito mais fácil. Agora, é claro que é simples, você respeita seu corpo, você respeita seus limites, mas não quer dizer que você não se desafia, não quer dizer que você não evolui, você precisa ter resultado, senão não adianta nada, né, gente? Precisa ter resultado. Então, na hora que começa a aparecer o resultado, você vai ficando mais motivada. A Edna falando aqui, ó, os exercícios dos meus sonhos são aqueles que acontecem do dia a dia. Exemplo, como usar o braço ao desenhar, sentar, andar, enfim, como viver bem dentro do corpo. E como preparar o corpo para isso, né? Porque às vezes eu vou falar assim, olha, para você levantar, por exemplo, eu posso te ensinar o melhor jeito de você sentar e levantar. Mas se você não tiver força muscular para isso, não adianta. Então a gente precisa educar o movimento e a gente precisa preparar o corpo para o movimento. O Richardson, por exemplo, ele não fez um único exercício. Né? Se a gente for conversar com ele, será que ele passou lá no centro de treinamento, ele ficou todos os dias de manhã, de tarde, de noite, fazendo um único exercício? O nosso corpo é todo interligado. Então, por exemplo, a dor do joelho de uma outra pessoa que sente dor no joelho pode ser por um problema no quadril. A de outra pessoa pode ser por um problema no próprio joelho. Então, às vezes, o exercício de um, que vai resolver a dor de um, não é o que vai resolver a dor do outro. E a gente precisa pensar bem em exercícios que trabalhem o corpo como um todo. O Richardson, ele não fez um único exercício. Ele trabalhou o corpo dele como um todo. Ele precisou de um trabalho, ele trabalhou o tronco, ele aprendeu a aquecer, ele não ficou focado só na panturrilha e só num único exercício, com certeza. Tem uma pergunta aqui interessante da Edna. Como posicionar a cervical, por exemplo, ao jantar, ao pentear o cabelo? Às vezes a gente fica em conceitos, vamos pôr assim, preconceitos, de que a gente tem uma postura ideal, que a gente tem uma postura correta e que a gente tem que ficar naquela postura o tempo todo. E não é assim. O ideal é a gente não deixar o corpo muito tempo na mesma postura e a gente preparar o corpo para todos os movimentos. Então, é trabalhar força, trabalhar mobilidade, trabalhar flexibilidade. Eles fizeram uma vez um estudo com não sei quantas crianças e eles estavam avaliando a mochila. Um estudo canadense, eles estavam avaliando a mochila. Se o peso da mochila fazia mal para a coluna das crianças, para as costas das crianças. Que a gente sempre ouviu que é um problema, né? E eles pegaram um número grande de crianças, se não me engano, 3.000 crianças, e foram avaliando isso. E o que eles viram? Que as crianças, usando as crianças na mesma faixa etária, mais ou menos a mesma altura ali, o mesmo peso, né? O peso variava pouco entre elas, e o peso da mochila era o mesmo. As crianças que passavam o dia assistindo televisão, jogando videogame e eram mais sedentárias, elas tinham dor nas costas quando iam para a escola carregando a mochila. As crianças que praticavam esporte, que praticavam atividade física, quando iam para a escola carregando o mesmo peso de mochila, não sentiam dor. Então, é o preparar o corpo para todas as atividades. Por exemplo, quando a gente vai jantar, você vai olhar para o prato, você vai olhar para frente, você vai conversar com alguém, você, né? Não tem como padronizar ali como que vai ficar o seu prato. Você está numa cadeira confortável, a mesa numa altura que seu ombro não fique muito elevado, nem muito baixo, e não tem muito segredo. É mais preparar o corpo para essas atividades, ok? Mas voltando sobre a disciplina, então o que eu defendo? Eu defendo que você tenha disciplina, mas que você não pense em ser um Richardson, não pense em ser um atleta, uma super mulher. Facilite isso para você ter disciplina. Tem meios e meios de você ter disciplina. Uma coisa é eu te pedir disciplina para você sair de casa e fazer 1 hora de exercício físico todos os dias. Outra coisa é você ter disciplina para incluir isso na sua agenda em 20 minutos por dia dentro da sua casa, com tudo que você já tem aí, ou no seu trabalho, ou em uma viagem, onde você quiser. Dentro do horário que você quiser, você faz a sua agenda. Facilita muito. E quando a gente facilita,
fica mais fácil a gente ter frequência, ter disciplina. E quando a gente tem frequência, a gente tem resultado. E aí acaba com as dores. E eu gosto de mostrar que o que eu falo aqui não é um delírio da minha cabeça. Não, vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como que faz sentido isso que eu tô falando com vocês. Comecei a fazer as aulas com você e de lá para cá eu tenho conseguido fazer as aulas sem me machucar, porque eu sempre me machucava. Mas aí, desde esse período que eu estou conseguindo fazer regularmente, sem estar sentindo dor. Ah, Keila, vou falar para você uma coisa. Eu tô amando as suas aulas. Meu joelho deu uma melhorada assim tão boa, mas muito boa. Outra coisa, achei o máximo. Tô conseguindo fazer abdominal sem doer meu pescoço com a toalha. Incrível, tô amando. Adoro o seu trabalho. Com a sua ajuda, eu comecei a fazer os exercícios diários que já ficam mais específicos, né? E são fáceis de fazer. Você, quando sair da cama, já vestiu a calça legging, já vestiu uma camiseta, e aí com a sua orientação ficou bem mais fácil fazer as coisas. Eu me sinto bem pra caramba. Conta para as pessoas qual a sua idade. Pode contar? Eu vou fazer 70 em maio. Pois Pode é. falar para as coroas aí, na faixa dos 70 aí, 60, 70, pode fazer que dá certo. Tá falado, então, tá dado o recado. Ontem mesmo eu fiz uma aula, não me recordo qual foi, acho que foi a 2. A que usa o bastão, né? Aham. No final eu estava suando. Isso, sem perceber, né? Daí tu tá fazendo exercício uma boa ali, né? Tu tá sentindo o corpo, tudo. Aí no final eu tô sentindo lá minhas costas com os pinguinhos. Ah, que delícia! Eu não corri, né? Eu não corri, né? Não fiz nenhuma caminhada estática, não fiz nada assim, mas o corpo, ele tá ali, né? Aqueceu e está sendo trabalhado. Tá maravilhoso para mim. Eu, pelo menos, estou adorando e o corpo não está reclamando. Ah, então tá ótimo. Viram só, gente? É muito simples. E aí, né, teve uma que falou, uma lindona aí, falando, fala com as mulheres de 60, 70 anos. Porque, às vezes tem mulher de 40 que fala, depois dos 40 não tem mais resultado, depois dos 50 acabou, a gente vive a vida do condor. Você tá doido, não tem nada que viver a vida do condor, não. Dá resultado, sim. Eu falei ali, né, na hora que eu mostrei os objetos, que a toalha faz exercício milagroso, né? Você viu gente aí elogiando o abdominal com toalha. Não dá para fazer exercício forçando outras partes do corpo, a gente tem que adaptar para todo mundo. Falou do cabo de vassoura, né, que é o bastão. E elas fazem, te torna que aquilo ali entra na agenda dela, entra na rotina delas. E aí acaba com a dor, daí vem essa transformação que eu tô falando para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que é muito comum sentir dor, mas que não é normal. A dor, ela tá ali sinalizando que você precisa de fazer alguma mudança no seu corpo. Tá? É um convite para você mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos, rever o que você pode melhorar. Ok? Não dá pra gente sentir a dor e tomar o remédio e só silenciar a dor e continuar com ela. E muita gente acaba abraçando a dor e convivendo com a dor, deixando a dor sequestrar aí sua vida, porque acha que acabar com a dor é uma coisa complicada, acha que já não tem idade para fazer isso, acha um monte de coisa que não faz sentido. A Natália, eu tenho 70 anos e tenho uma flexibilidade que a minha neta de 19 não tem. Olha que importante isso que a Natália falou aqui. Sabia, Natália, que tem uma frase do Pilates, do Joseph Pilates, o criador do método Pilates, que ele fala que você é tão jovem quanto a flexibilidade da sua coluna. E é isso, o seu corpo está melhor de flexibilidade do que o da sua neta de 19. Por quê? Provavelmente você está com uma qualidade de vida melhor, você está oferecendo mais movimento para o seu corpo. Às vezes ela está muito sedentária. Então, é o que eu falei, a idade não pode ser um ponto assim para dizer se você sente dor ou não, se você está saudável ou não. São os seus hábitos, é a sua rotina que vai definir a sua qualidade de vida. E não é a sua idade. A idade não define a sua qualidade de vida. A idade não define a sua dor. Aí você vai falar assim, Keila, mas a idade favorece algumas coisas. Sim, a idade vai favorecer você perder colágeno, a idade vai favorecer o aparecimento de artrose. Mas sentir dor ou não
Não é uma questão da idade. Você pode pegar duas pessoas da mesma idade, uma tem dor e a outra não. É o estilo de vida. Tá? Então, quem ainda não se atentou para isso, começa a pensar a partir de hoje. O que você vai fazer de agora para frente? A Edna, estou observando que ficar sentada me piora horrores, mas tudo que faço é sentada, ler, desenhar, atender. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer intervalos maiores. Você vai fazer intervalos maiores. Você vai ficar ali meia hora, você vai levantar, você vai movimentar entre uma cliente e outra, você vai fazer exercícios específicos, vai oferecer para o seu corpo movimento contrário do que você tá. E vai caprichar numa rotina de exercícios para preparar o seu corpo para quando ficar sentada não for um problema. Outro dia a Sandra estava aqui na live e ela estava falando assim que ela viajava com o marido e todas as vezes que ela ia viajar ela tinha que tomar remédio para dor. Porque ela já chegava no lugar morrendo de dor. E aí que agora ela não precisa mais disso, ela chega no lugar e ela fica bem. Então, o tempo dela de viagem, o lugar que ela vai é o mesmo. O tempo dela de viagem é o mesmo. Ela continua sentada no carro o mesmo tempo. A distância é a mesma, o carro é o mesmo. O que é que mudou? Mudou o corpo dela. Então, ficar sentada hoje para ela, o tempo da viagem, já deixou de ser um problema. Porque ela preparou o corpo dela para isso. O destino dela não mudou, o tempo, o percurso não mudou, o tempo não mudou. O que mudou foi o corpo dela. E como que ela mudou o corpo? Mudando as atitudes. O que ela passou a fazer? 20 minutos de exercício por dia. Foi isso. Vamos aproveitar que hoje teve o jogo da seleção e vamos pegar o Richarlison aí como inspiração. Pensa que ele estava numa lesão, ele corria o risco de perder o sonho dele, que era ir para a Copa. Foi uma lesão bem pertinho da Copa. Ele ficou 3 semanas fazendo exercício para tratamento. E essas 3 semanas definiram o sonho dele. Ele está lá na Copa fazendo gol e levando o Brasil para frente. Olha que legal. Pensa nisso, era o sonho dele. Se ele tivesse desanimado, uma lesão de grau 2, ele hoje estaria em casa, no sofá, com a perna para cima, com gelo, com dor, chorando, vendo os colegas lá, marcando gol, ou o Brasil perdendo, não sei como que ia ser. Mas enfim, ele teve disciplina, porque aquilo era prioridade para ele. Ok? Keila, obrigada mais uma vez pela aula e pelas orientações. Deus lhe cubra de bênção. Amém. Auxiliadora, que Deus te abençoe muito também. Meninas, deixa eu ver aqui. Lucila, maravilhosa. Boa noite, Keila. Estou amando essa aula de hoje, porque eu estou aprendendo muitas coisas que eu não sabia. Deus te abençoe sempre, te dê muita saúde e sabedoria. Amém, Lucila. Que Deus te abençoe ricamente também. Um beijão, fiquem com Deus.